Bom, então aqui só, né, contando direito agora. Entre a tradução e o início da mutação, nós temos aí 8 trincas. Quando fala de descendência, com certeza é célula germinativa. Aqui é semelhante ao que estava nas nossas exercícios complementares, então deleção realmente é uma quebra, pode causar algo muito grave. Cromossômicas estruturais não apresentam alteração de número. Translocação ocorre entre cromossomos não homólogos. Inversão é exatamente isso, a sequência fica invertida, e duplicação é exatamente isso, que é o que acontece nesse exercício aqui. Então, você tem a sequência original. Em A, você tem uma deleção. Em B, você tem uma translocação. Então, inverteu entre os cromossomos não homólogos. Em C, você tem uma duplicação. E em D, você tem essa inversão. Então, veja que antes estava no EFG e o STU nesse cromossomo. E aqui ficou invertido. Ou melhor, aqui é a sequência original, né? E aqui ficou invertido. Na 10 diz assim: entre Klinefelter e Turner, veja, Turner é X0, cariótipo X0. Então, eu posso ficar entre a C e a D. Mas Turner só acontece no sexo feminino. Então, por isso que aqui é a letra C. Na 11, sobre anomalias do número de cromossomos. É correto afirmar que ocorrem devido a um erro na ovulogênese, seria por meiose, né? E não necessariamente é só no óvulo, pode ser na espermatogênese também. Não tem nada a ver com a transcrição. Então, como eu falei, a 4 tá certa, não tem nada a ver em relação ao sexo, portanto, aqui também não tem nada a ver. Populações de menor renda, por favor, né? E é o que responde aqui, que seria tanto na ovulogênese quanto na espermatogênese. Na 12, tinha um semelhante a esse aqui também nos exercícios a mais lá que foi passado, nos exercícios extras. Então, aqui só tá... O gabarito tá errado, né? Porque não é a síndrome de Down. Síndrome de Down é a trissomia do 21. A gente vê que aqui tem a trissomia do primeiro par de cromossomos homólogos. Então, é a letra D. Por que eu sei que é feminino? Por conta do par sexual. Rosto vermelho após beber pode sinalizar risco de câncer. E isso está relacionado à deficiência no metabolismo de álcool. O que acontece? Aumenta o fluxo sanguíneo, e essa é uma deficiência nessa enzima. E diz que qual característica não caracterização das enzimas. Isso aqui caracteriza. Catalisa, aumenta a velocidade das enzimas. Não se misturam os produtos formados. Não são consumidos, ela só quebra, né? Aumenta a energia de ativação das reações químicas. Não tem nada a ver com energia. Por que essa aqui tá certo? Porque elas são proteínas. Por que são catalisadores orgânicos? Porque são proteínas novamente. Vamos lá. Daí aqui tá falando sobre o vírus chikungunya, os vetores, né? Ele é composto por RNA. Assim que invade o citoplasma, o RNA serve de molde para a síntese de proteínas. Ao contrário do retrovírus, ele não produz transcriptase reversa e contém altas taxas de erro na replicação. E isso que está interferindo nas mutações. Então, ele diz assim: o esquema a seguir é uma representação simplificada de como a maioria dos organismos se replicam.
reproduz o esquema, incluindo as informações referentes à forma de replicação e à expressão gênica dos vírus semelhantes ao chikungunya. Então, ele vem daqui, né? Ele, a partir daqui, lá no citoplasma da célula hospedeira, já forma as proteínas. De que forma a mutação contribui para o processo evolucionário? Ora, maior variabilidade genética, então maior resistência no caso desses parasitas. De novo aqui sobre o chikungunya. Tá falando sobre as espécies de mosquito. O vírus chikungunya possui genoma de RNA positivo de fita simples. E aí, pergunta ali. As características do agente etiológico é o que causa. O risco de transmissão é maior, uma vez que o agente etiológico é específico a um único vetor. Não, tem 2 vetores, já disse ali. O genoma viral apresenta pareamento de bases nitrogenadas, ele é um RNA, fita simples. O RNA do vírus é de mesmo sentido que o RNA mensageiro e, portanto, funciona como RNA mensageiro, sendo totalmente ou parcialmente traduzido em proteínas na primeira etapa da replicação viral. É aquilo que a gente explicou no exercício anterior. Imunização passiva, em relação a modelos matemáticos de disseminação, o vírus é por vacina, né? E aqui, Aedes aegypti e Aedes albopictus são do mesmo gênero, concordo, mas não de famílias diferentes, de espécies diferentes. Afinal, se são do mesmo gênero, né? Aí diz lá, o terremoto e o tsunami que devastaram o Japão comprometeram o sistema de refrigeração de reatores da usina nuclear de Fukushima, que levou a incêndios e explosões. Um mês depois, o governo elevou a emergência ao nível 7, antes atingida apenas pelo desastre de Chernobyl. Acidentes nucleares têm consequências graves de longa duração para o meio ambiente. Exposição de material nuclear no meio ambiente libera substâncias radioativas no ar e no solo, e essas substâncias contaminam o ar. Observe as imagens que mostram como a radiação pode afetar o corpo humano. No cérebro, digestório, medula óssea, aparelho reprodutor e no feto. E aí diz lá. Dentro do contexto, conclui-se que os efeitos nocivos da radiação sobre o corpo humano, interagindo com o ambiente, ocorrem pela contaminação da água ingerida, por diferentes formas de contaminação e seus efeitos cumulativos. Os gametas podem sofrer danos por meio de mutações gênicas ou cromossômicas, comprometendo as gerações futuras. Acho que aqui não tem muita lógica os demais, né? O AZT, utilizado no tratamento da AIDS, é um análogo de nucleosídeo que tem como princípio impedir a transcrição reversa do HIV. É um análogo de nucleosídeo que tem como princípio impedir a transcrição reversa do HIV. Ou seja, se é uma transcrição reversa, ele está fazendo o quê? Impedindo a síntese de DNA a partir do RNA. Por isso que é tão difícil a questão do retrovírus. 6. De novo aqui a mesma coisa da variabilidade genética, da resistência. Os especialistas afirmam que se deve evitar a excessiva exposição de crianças e de jovens em fase reprodutiva aos raios X. Eles estão em desenvolvimento, né, dos gametas. Então, esse aqui, na fase da puberdade, maior produção aí de gametas, transformação do corpo, pode afetar mais, ser mais sensível a essas exposições. A renovação dos tecidos requer um controle complexo. As células devem dividir-se, conter a divisão ao mesmo tempo. Essas funções são geneticamente controladas. Em 2001, a Shell foi responsabilizada pela contaminação de áreas, um aumento significativo no número de casos de câncer, e que relações podem ser estabelecidas entre as informações 1 e 2.
Então, veja, quando você tem agentes mutagênicos, são agentes que potencializam mutações gênicas. E quando você tem essa potencialidade, o teu DNA está sinalizando que está na hora de dividir, e está na hora de dividir de novo, e está na hora de dividir. E essa divisão descontrolada é um câncer. Qual outros agentes poderiam ser assim? Raio-X, a radiação UV, fármacos, outros que estão lá no apostila sendo comentado. Os gêmeos monozigóticos, um era menino, outro era menina. A análise cromossômica dos gêmeos indicou que o menino era normal, porém a menina era portadora da síndrome de Turner. Primeiro que assim, ó, gêmeos monozigóticos nunca vai ser do mesmo, de sexos diferentes, tá? Mas vamos lá. Por que que isso pôde possibilitar? Porque a menina teve Turner. Então tá faltando alguma coisa aí. Lembra que Turner é X0. Portanto, faltou o cromossomo Y quando na divisão do zigoto. A síndrome de Down. Quais momentos pode acontecer essa disjunção? Então, lembra lá que a gente tinha essa dúvida na outra questão. Pode estar relacionada ao próprio envelhecimento do gameta ou na fase de anáfase. Algum problema ocorre na formação desse fuso. Utilize os contornos a seguir para representar... e aqui pode ocorrer tanto na fase de anáfase 1 quanto de anáfase 2. Então, quando é de anáfase 1, é aquela que tem a disfunção lá dos cromossomos homólogos. Então, lembra que a gente viu no livro que aqui vai ficar com 2 e aqui vai ficar sem nenhum. Então, o Down seria para esse aqui. Ou das cromátides irmãs, na anáfase 2. Aqui ficaria com 2 cromátides a mais, e aqui ficaria com uma cromátide, apenas do outro cromossomo homólogo. Aqui, novamente, falando sobre a aminossintese. E qual que é o erro? O líquido amniótico é isso mesmo? Podem ser utilizadas essas células. O processo pode ser identificado. Hemofilia é um erro de mutação gênica, é um alelo. Então, essa aqui está incorreto. Vamos lá. Veja só o que tem aqui. Eu tenho um par e um cromossomo a mais. Então, com certeza é masculino. E como eu tenho um a mais, não é nem no autossomo e não é um a menos, eu tenho Klinefelter. Aqui, de novo, falando sobre a explosão de bomba atômica, radiação são cânceres. E é isto por enquanto.